Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler os versos 13 e 14. Os versos 13 e 14 de Gálatas são uma chave de entendimento poderosa. E diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e graça. Dá-nos a conhecer um pouco do Teu propósito, dos Teus planos para nós. Abra-nos o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra do Senhor, em Atos, capítulo 17, nos diz que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouviam com os corações abertos e conferiam na palavra, nas Escrituras, se de fato era assim. Eu nasci na igreja, mas houve um tempo na minha vida eclesiástica que eu entendi que nós não cremos especificamente no que está escrito, mas naquilo que ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir. E baseado nessa compreensão, eu percebi que precisava então buscar em Deus, através do Santo Espírito, mediante o entendimento da sua palavra, que é poderosa e eficaz, as verdades basilares que deveriam então dirigir a vida, dirigir a minha caminhada. Eu não sei você, mas via de regra nós nos pegamos em superstições, convicções, pensamentos, definições que muitas vezes não têm amparo sólido na palavra de Deus. E nós precisamos então estar com os corações abertos, mas sabedores de que a autoridade redunda na palavra. E quando alguma coisa que você tem por certo, acredita ser de fato real, se choca com o entendimento, com a palavra do Senhor, você deve abrir mão e receber da palavra do Senhor. Nós estamos na metade do ano e para a glória de Deus, como disse no domingo que se passou, no início do ano nós fizemos uma assembleia e tivemos então um balancete financeiro, estávamos numa situação bastante complicada, um déficit bastante elevado, e nesse primeiro momento Deus me deu uma direção. Eu gosto de ensinar a igreja sobre finanças, sobre fidelidade, sobre dízimo, oferta. Este é um assunto bíblico, é um assunto necessário, apesar de entender que um extremo gera outro extremo. Se a gente liga a televisão, nós vemos o que é chamado de teologia da prosperidade. De que teologia da prosperidade não tem muito a ver mesmo? Porque teologia da prosperidade, etimologicamente, é uma coisa maravilhosa. Teologia, ciência, conhecimento da revelação de Deus. Prosperidade, entendimento do que Deus revela em sua palavra a respeito da prosperidade. Isso é uma benção. Mas nós rotulamos um entendimento falso com esse nome, que é um nome próprio e bonito, que é o quê? Conhecimento da revelação de Deus sobre o que Ele tem a nos ensinar sobre prosperidade. Então esse extremo dessa falsa teologia da prosperidade gera um outro extremo. Qual o outro extremo? Na igreja não se fala de dinheiro, na igreja não se fala de finanças. Para ser uma igreja santa, respeitável, não se fala de dinheiro. Então, de forma que esse extremo é tolo, esse outro extremo também é nécio. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é uma verdade ampla. E por que estou dizendo isso? Porque, como anunciei no último domingo, para a glória de Deus, aquele déficit
que era grandioso, nós tínhamos programado em resolvê-lo no período do ano de 2019, para a glória de Deus, no primeiro semestre, antes de entrarmos no segundo semestre. Todas as contas da igreja estão em dia. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E o Senhor tinha me dado a direção de que, nesse primeiro momento, onde a igreja está passando por muitas dificuldades e ajustes, eu não deveria ensinar, eu não deveria estar ostensivamente falando sobre estes princípios, que são necessários, mas não neste momento. E por quê? Porque quando nós falamos de bênção financeira, quando nós falamos de fidelidade, de dízimo e oferta, você jamais pode entender que fidelidade, ofertando, dizimando, é algo que você deve fazer para manter a obra de Deus. Não, esse não é o pressuposto. A obra do Senhor é mantida pela fidelidade? Sim. Mas Deus não depende de você. E você não pode fazê-lo achando que você está financiando Deus. Porque Deus é quem nos financia. Ele é o dono do ouro e da prata. E sua palavra diz que se tivesse ele necessidade alguma, não fugiria. Então, nesse momento, nós vamos, nesses próximos 4 domingos, ter uma palavra direcionada a esse respeito, a verdadeira teologia da prosperidade, o que o Senhor tem a nos ensinar, a fim de que nós possamos alcançar as bênçãos que Ele tem separado para nós. E eu quero convidá-lo, como os bereanos, a estarem com os corações abertos e conferirem nas Escrituras se de fato é assim. Mas não interpor a Escritura, não interpor com o seu conhecimento próprio as Escrituras, porque o que você acha, o que você sabe, o que você tem como definido, é muito irrelevante, baseado naquilo que está escrito. E nós cremos que o Senhor há de nos abençoar. Eu gostaria de falar rapidamente hoje, nosso tempo é escasso, nós teremos tempo nos próximos domingos, de falar sobre um tema bastante interessante: escassez, bênção ou maldição? Sabe, queridos, eu quero dizer a você que Deus deseja nos prosperar, nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, inclusive a material. E para dar a você essa certeza, é só você se lembrar que Deus gosta muito de comparar-se à figura de pai e nos comparar à figura de filhos. E Ele nos mostra que nós, que somos limitados e falhos, sempre queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Ele. E eu perguntaria a você: você desejaria ver o seu filho, a sua filha, prosperando? Você desejaria ver o seu filho, a sua filha, sendo abençoado? Estudando, tendo uma carreira, tendo fartura, tendo uma condição positiva, aceitável, de dar origem a uma nova família, abençoando os filhos dos filhos? Se você que é limitado e falho, sim, imagina o Pai das luzes. Imagina o Senhor por excelência. E a gente precisa entender isso, porque quando se fala de prosperidade, sobretudo no nosso conceito histórico, nossa igreja histórica, um dos tabus que precisamos quebrar é que precisamos entender que Deus deseja nos prosperar mais do que nós mesmos queremos a prosperidade. Deus deseja nos prosperar além daquilo que esperamos receber da mão do Senhor. Porque, como limitados e falhos, nós não temos a abrangência daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Mas existem leis espirituais, existem procedimentos, princípios espirituais que nós precisamos compreender. E não dá para falar sobre as bênçãos do Senhor, sobre fartura, não dá para falar sobre a prosperidade sem nos lembrar do problema principal, que é o quê? Que é a morte espiritual. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Então, Jesus veio a esse mundo para quê? Para nos resgatar, nos remir, nos redimir da maldição da lei. E se você perguntar, bom, que maldição é essa? A primeira e talvez a mais terrível maldição que a lei nos trouxe foi a morte espiritual. Existem 3 tipos de morte, pelo menos que nós podemos dizer. Existe a morte espiritual, a morte física e a segunda morte. Então Jesus veio para nos arrancar de debaixo da maldição da lei. E a primeira maldição eu poderia citar em Gênesis capítulo 2, verso 17. E quando nós abrimos a palavra em Gênesis 2, 17, nós vemos o Senhor dando uma ordem. E o que é uma ordem de Deus? É uma lei de Deus. Quando você entende, sabe, querido? Quando você está ouvindo uma mensagem e você sente que Deus está falando contigo, sabe o que é aquilo? Aquilo é um mandamento, aquilo é uma ordem. Quando você sente que Deus está falando contigo, não negligencie a palavra de Deus, sabe por quê? Porque quando Deus fala contigo, Deus está iluminando o seu coração, a sua lei, a ordem, é um preceito divino. E desonrar a lei de Deus é coisa terrível. E o Senhor em Gênesis 2,17 diz assim, ó: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do meio do jardim, do fruto do conhecimento e do bem e do mal, desta vocês não podem comer. Porque se vocês comerem do fruto desta árvore, certamente no dia em que dele comerdes, morrereis. Então Deus dá uma lei, e o Senhor dá uma sentença. O Senhor mostra a maldição que seria proveniente da quebra dessa lei. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, nós sabemos a história que Eva, enganada pela serpente, possuída por Satanás, diz que a fruta era boa para dar entendimento, e que ela e seu marido estariam numa posição semelhante a Deus. Ela toma e come da fruta e dá ao seu marido e come da fruta. E o Senhor diz: no dia que dela comer, certamente morrereis. Nós sabemos que Adão viveu séculos ainda. Bom, mas Deus não disse que no dia. Sim, no dia. E no dia que comeram, morreram. Mas não morreram fisicamente. Experimentaram a morte espiritual. E o que é morte espiritual, senão separação de Deus? Quando nós entendemos e olhamos a metáfora de que a pessoa sem Cristo está morta espiritualmente, o que isso significa? Que ela não dorme, não acorda, não deita, não levanta, não respira, não fala? Não, significa que ela está longe de Deus. E quando a pessoa nasce de novo, recebe a Jesus, é feita nova criatura. O que significa nova vida em Deus? Significa que aquela parede de separação, significa que agora em Cristo Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele tem acesso a Deus. Então a primeira morte que o homem experimentou foi a morte espiritual, que significa separação de Deus. Deus fica na viração do dia ter com Adão e Eva. Mas agora ele foi expulso da presença de Deus. E agora ele estava debaixo da pior maldição lançada sobre o homem: a morte espiritual. É interessante que quando a gente entende que a morte espiritual, fica fácil de entender a morte física. E o que é a morte física? É a separação do corpo. É a separação do corpo, da alma e do espírito. É o que aconteceu na parábola de Jesus com Lázaro. O mendigo morrendo, o seu espírito vai a Deus, é levado ao seio de Abraão. Então a separação do corpo físico e do espírito constitui o quê? A morte espiritual. E a segunda morte? É aquela que está prescrita em Apocalipse capítulo 21. De fora ficarão os idólatras, os abomináveis, os impuros, os feiticeiros, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. É a morte eterna. Então, morte espiritual, separação do homem da presença de Deus. Morte física, separação do espírito do corpo. Morte eterna, ou segunda morte, é aquela onde, no grande e terrível dia do Senhor, após o julgamento, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre.
E o que isso tem a ver, pastor, com a nossa vida material? Tem tudo a ver. Porque olha que interessante, Cristo, ele veio para quê? Para nos resgatar da maldição da lei. E qual é a maldição da lei? A maldição da lei é aquela maldição proveniente da quebra da lei. É a morte espiritual, a mais terrível de todas elas. Mas quando você abre a palavra em Deuteronômio, capítulo 28, e se você puder abrir aí comigo, Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, 16 a 19, Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, 16 a 19, olha o que diz aí. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não tendo cuidado de cumprir todos os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui é maldição. Maldição de quê? Maldição da lei. O que é a maldição da lei? A maldição da lei é a sentença, é o resultado do descumprimento da lei. Então a palavra diz, olha, se vocês não derem ouvido à palavra do Senhor teu Deus, não tiverem cuidado de guardar tudo aquilo que Ele nos manda, não observarem os seus preceitos, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Olha o que diz aí no verso 38 a 40. Lançarás muitas sementes no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui é maldição. Você já viu que às vezes a gente trabalha, a gente luta, a gente se esforça, a gente planta aqui, planta lá, e parece que o nosso resultado é estéril. Às vezes o inimigo diz assim, não, é porque você é um bom servo de Deus, e Deus quer te manter no ostracismo, Deus quer te manter na escassez, porque sabe o que acontece? Se você tiver um pouquinho mais, quem não já ouviu isso, né? Se você tiver um pouquinho mais, você sai da presença. Pensa, se Deus quer o coração, se Deus quer a sua vida, se Deus quer você por inteiro, não, olha só, isso sabe por que não acontece na sua vida? Sabe por que você não vai para frente? Deus te ama muito, e já que Ele te ama muito, por isso que você planta em todos os lugares e não colhe, sabe? É porque Deus tem um plano para a sua vida, então Ele quer você bem humilde, e para te dar humildade, Ele deseja te humilhar, e Ele deseja então fazer com que você não prospere, não cresça, não progrida. E a única maneira de fazer você um bom servo dele é fazer com que você nada tenha e nada possua. Lembra que eu falei que nós não cremos no que está escrito? Que nós cremos no que ouvimos? Talvez isso já tenha passado pela tua mente. Eu só gostaria que você me mostrasse aonde está escrito. O que eu estou te mostrando aonde está escrito. E quando o nosso conceito se choca com a palavra de Deus, você deve se lembrar que você deve levar cativo a sua mente à Escritura. As nossas armas não são materiais, humanas, carnais, mas espirituais, poderosas em Cristo. E sabe aonde redunda o poder da arma da luz? Para derrubar os sofismas. Lembra que outro dia pregando eu disse que a nossa batalha precisa ser ganha aqui, porque quando você vai ganhar a batalha aqui, a sua vitória vai se manifestar aqui. Então se o inimigo te engana aqui, você já perdeu. Então Cristo ele veio nos resgatar. Eu gosto da tradução revista e corrigida,
de Gálatas 3, 13 e 14, mais do que a tradução revista e atualizada, porque diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque maldito todo for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e para que pela fé recebêssemos o Espírito da promessa. A bênção de Abraão chegasse até nós. Que bênçãos? Todas prometidas ao povo de Deus, todas prometidas a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra as bênçãos de Abraão? As bênçãos de Abraão não são para Israel físico. Hoje pela manhã falávamos sobre o Israel físico, né? Que é interessante que sucumbiu sob o império assírio e nunca mais retornou. Quem voltou da Babilônia 70 anos depois foi Judá, com capital em Jerusalém. Mas Israel, propriamente dito, as 10 tribos propriamente ditas, foram dizimadas e nunca mais retornaram. Sabe, queridos, onde está a promessa? A promessa não está na linhagem sanguínea de Abraão. Isso é tolice. Se a promessa está na linguagem sanguínea de Abraão, o filho da escrava herda junto com o filho da promessa. Mas nós sabemos que o filho da escrava não tem parte na aliança da promessa. Deus mandou Abraão despachar Sara e Ismael, porque Isaac é o filho da promessa. A bênção de Deus não está na linhagem sanguínea, física de Abraão, está na linhagem sanguínea de Cristo. E Gálatas, capítulo 4, vai nos dizer: e se sois de Cristo, sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, peraí, pastor, mas vamos recapitular então. O que isso significa? Significa, querido, que quando nós nos empenhamos, trabalhamos, quando nós lutamos, plantamos, semeamos, quando nós nos dispomos com afinco e nós não conseguimos ver resultado, isso não é bênção de Deus, porque isso está descrito como maldição da lei. E aí você diz assim: mas pastor, eu estou na igreja, poderia eu estar então debaixo de alguma restrição de maldição? Bom, Jesus declarando em João capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que a maior dádiva dada por Deus debaixo dos céus foi o casamento, a união conjugal. Deus fez tudo perfeito e maravilhoso, e tudo que Deus faz é perfeito e maravilhoso, mas viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, fez ao homem e uma mulher uma auxiliadora, e os uniu em uma só carne. E tem tanta gente dentro da igreja que acha que o casamento é um peso, uma desgraça. E aí, qual a resposta, pastor? A resposta é que a verdade liberta, e você precisa dessa verdade para ter libertação divina nessa área de sua vida. Isso não faz de você um candidato ao inferno, porque céu e inferno é economia de Deus. Céu e inferno é mediante a fé no sangue do Cordeiro, no unigênito do Pai, na ressurreição de Cristo, no sacrifício de Cristo. Mas faz de você um servo na casa do Pai. Você se lembra lá do filho fiel que honrou o seu pai ficando em casa? Repudiando a atitude de seu pai ao receber o pródigo que retorna à casa com o coração quebrantado, disse ele: quanto tempo eu venho te servindo, nunca me destes um cabrito para comer com os meus amigos, e a este gastador faz a ele uma festa. O pai vira para o filho mais velho e diz assim: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Olha só, ele estava reclamando de um cordeiro, de um novilho cevado, de uma festa, e o pai disse para ele: a você não é um cordeiro, não é uma festa, a você é tudo. Mas aquele filho era apenas um servo na casa do pai. E sabe qual é a diferença do servo para o filho?
O pródigo, caindo em si, disse assim: os trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu pereço fome. O servo come abundantemente na casa de seu senhor, mas come pão. O filho come novilho cevado. O servo come na casa, o filho come na mesa. O servo está protegido pelo seu senhor, o filho recebe a autoridade de seu pai. Nós precisamos entender a nossa posição em Cristo, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele veio para que tivéssemos vida, e não apenas vida, vida abundante. Ele deseja nos prosperar mais do que nós desejamos receber prosperidade. Ele é nosso Pai e nos ama, e se você e eu somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai está no céu. E o que muitas vezes temos, então, tem de errado? Precisamos beber da fonte. Precisamos conhecer as Escrituras, o propósito de Deus para nós. E tem muita matéria nesse sermão, nós vamos levar pelo menos 4 minutos para terminar. Mas eu quero encerrar dizendo a você, quando o Senhor me abriu o entendimento dessa palavra. Eu comecei a vida cedo, meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 14, aos 15 fui morar sozinho no Rio de Janeiro, aos 17 para 18 comprei uma empresa, uma loja de materiais de construção, e aos 20 quebrei. Foi um negócio assim, uma coisa de louco. Aos 20 anos, recém-casado, eu vivi numa conta de aproximadamente R$1 milhão. Eu estou falando de 20 anos atrás. Se 1 milhão é dinheiro hoje, imagina 20 anos atrás. E aí alguém pergunta assim: onde foi tanto dinheiro? Ninguém que quebra sabe onde foi o dinheiro. Se vocês soubessem, não tinha quebrado. E a minha vida acabou. Minha família, eu costumo dizer, às vezes eu acho que eu falo mais das dificuldades da minha família do que dos pontos positivos. Minha família tem muitas dificuldades, mas tem muita coisa boa também. Na minha família o pessoal tem palavra, o que trata cumpre, o pessoal é honesto, e o bem maior que temos é honra. Dinheiro não tem valor perto da palavra e nem da honra. E logo eu, o elo fraco da família, que queria ser o elo forte. E eu vivi numa situação tão desesperadora que os salmos do Senhor, possivelmente escrito por Ezequias, o rei que recebeu mais 15 anos, Salmo 116, onde ele diz: cordéis de morte me cercaram, laços do inferno se apoderaram de mim. Eu vivi isso. A morte não era dor ou fim, a morte era solução e salvação. Entrei num declínio emocional terrível, espiritual terrível. Naquele ambiente, nós outro dia vamos falar de forma melhor, buscando a Deus, porque tinha duas opções: tirar a vida, que pensei algumas vezes, mas como nasci na igreja, o tradicional tem umas vantagens tremendas, viu? Eu sabia o seguinte, que os suicidas não entram no reino de Deus. Eu falei: gente, se eu tirar a vida, eu vou para o inferno. Quer saber? A vida não está compensando viver a morte é a solução, mas o inferno é tempo demais, né? Aguentei mais um pouco. Então tinha ou tirar a vida, ou negar a vida e me render de toda a Deus. Falar assim: eu não presto para nada, mas estou aqui, se eu quiser me usar. E graças a Deus eu optei pela segunda decisão, e o Senhor começou a descortinar coisas sobre o propósito dele no âmbito da vida material. No âmbito da salvação, eu já era PhD, mas no âmbito da vida material, eu estava no pré-primário. Eu achava o seguinte: olha, a gente não prospera, não tem um carro melhor, uma casa melhor, porque afinal de contas, né? Se Deus já pensou, se Deus me dá uma casa na praia, eu vou negligenciar a obra dele. Se Deus me dá um carro melhor, eu não vou estar lá no irmão. E a gente vai aprendendo coisas e vai fazendo sofisma, que é o quê? Uma construção. Pensa num muro, um tijolo de verdade, um tijolo de mentira, um tijolo de verdade e outro. Depois você embolsa, olha de longe, parece bonito e belo, mas é um sofisma, uma construção de mentira com verdade que não se sustenta a palavra de Deus. E bebendo, buscando o Senhor me descortinou de tal forma que eu cheguei no meu pastor na época, o reverendo João, tinha acabado de se formar, e eu um dia estava indo de carro novo para a igreja. Eu tinha comprado um carro novo, pouco tempo de uso,
completo de tudo, na época era 2.0, hoje 2.0 é terrível por causa da gasolina, né? Mas na época tinha um carro 2.0 e era uma coisa maravilhosa. Quebrei. Eu, como tenho honra, pensei, se estou quebrado, não posso andar de carro, porque se eu estou quebrado andando de carro, o carro que eu estou andando não me pertence, então tem que andar a pé. Um dia de carro novo na porta da igreja, outro dia a pé, ainda com um menino pesado no colo ainda. Eu já contei isso também. E Deus descortinou uma palavra de bênção, de prosperidade. Eu cheguei para o meu pastor, o reverendo João Branco, e disse o seguinte, falei, olha, a situação é essa e essa. E ele sabia da minha situação, e eu falei assim, olha, e essa palavra está latendo no meu coração, e eu preciso falar na igreja, e é o seguinte, se você me dá uma oportunidade, e amados, ele me deu oportunidade. Falou com um camarada quebrado, que está indo a pé para a igreja, com o filho no colo, sem condição de pagar as contas que angariou. Falaram no público sobre prosperidade, olha, eu acho que o João tem mais fé do que eu. E amados, e Deus fez uma revolução. E Deus abençoou. Mas sabe, queridos, eu fico vendo as propagandas televisivas e é interessante, o camarada pergunta, eu estava na miséria, eu estava isso, eu devia aquilo, hoje eu ando com minha família, tal, carro, casa, isso e aquilo. E quem está ouvindo, vê aquilo, só tem duas opções, ou é um milagre, ou é mentira. Mas ele esquece de falar que entre a queda e a bênção há uma caminhada. E essa caminhada não tem atalho. E teve essa caminhada. E essa caminhada não foi breve, essa caminhada foi longa. Mas eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte: Deus tem o melhor para nós. Mas tome cuidado, porque Ele vai enviar servos, o inimigo vai enviar pessoas usadas por Ele para devolver a sua fé. Eu lá numa obra, estava no primeiro vídeo da minha casa, uma dificuldade terrível, precisando, estava chovendo dentro de casa, precisava colocar uma laje. E o irmão irmão em Cristo, é meu amigo pessoal até hoje, virou para mim e disse assim, fazer uma obra na minha casa, e disse assim, poxa, tu me entende uma coisa. Eu falei, o quê? Você lá na igreja fez um sermão tão bonito sobre bênção, sobre prosperidade. Se isso fosse verdade mesmo, você não estava nessa situação. Eu engoli, porque o inimigo tenta. O inimigo, mas ele não era irmão? É, meu irmão. Mas volte e meia, toma cuidado que você também presta sua boca para o inimigo, viu? Então abre o olho. E eu engoli e falei assim, mas o Senhor ainda há de me abençoar. Esse mesmo amigo, por ser um habilidoso, profissional, estava na conclusão da minha casa quando eu estava no terceiro andar. E ele olhando aqui falou, rapaz, olha, você está igual o Salomão, hein? Eu falei, na grandiosidade do templo e das suas construções, não. Mas no propósito do seu coração, sim, porque Deus disse que abençoou Salomão, a fim de tudo que propuser em seu coração, Deus deu a ele condições de concluir. E meus irmãos, a minha casa foi concluída sobre uma planta que Deus colocou no meu coração, pelo menos uns 15 anos antes de concluir. Eu falei, olha, tudo que o Senhor colocou no meu coração sobre essa casa, tudo, nem um parafuso a menos, foi concluído. O inimigo quis usar minha boca, porque sabe, esse irmão se encontrava numa miséria terrível. O inimigo quis usar minha boca para lembrá-lo daquela palavra. Mas, glória a Deus que o Senhor usou a minha boca e não o inimigo, e ele contando as suas agruras e amarguras, eu pude dar a ele um testemunho daquela caminhada que Deus me abençoou. Então, irmãos, em nome de Jesus, toda a honra e glória seja dada a Deus. Nesses dias nós vamos falar sobre isso. E eu quero que você abra o seu coração e venha, nesses domingos de manhã, com desejo de ouvir, analisar e receber com o coração aberto. Porque Deus vai fazer coisas grandes nesta igreja e vai fazê-lo através da sua vida. Amém? Deus deseja nos abençoar grandemente. Vamos nos colocar de pé.